Brasileirão, amigo do canal. Eu sou o Vicente Ribeiro, do canal Amigo do Futebol. Eu só mais uma vez já estou aqui para trocar ideia com vocês do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, Taça Libertadores das Américas e também os campeonatos estaduais. O campeonato estadual, como todo mundo está sabendo, está acabando. O Brasileirão recomeçou nesse sábado e nesse domingo teve muitos jogos. A Taça Libertadores também está em andamento. Quem venceu o ano passado, em 2020, foi o Palmeiras. E a Copa do Brasil também está em andamento. Quem venceu também em 2020 foi o Palmeiras. Mas eu quero falar para vocês da Copa do Brasil. O jogo onde o Corinthians virou freguês do Atlético Goianiense. O Corinthians tomou um ataque do Atlético Goianiense de 2-0. O Corinthians tinha jogado pelo Campeonato Brasileiro com o Atlético Goianiense, aonde tinha perdido de 1-0. E praticamente 4 ou 5 dias depois, o Atlético Goianiense voltou a enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil e humilhou o Corinthians. Ensinou o Corinthians a jogar futebol. O Corinthians ficou de joelho. É uma coisa impressionante o que vem acontecendo no time do Corinthians. É um amontoado de jogadores que você não define nem quem é zagueiro, nem quem é meio de campo e nem quem é atacante. Você não sabe, tirando o Gil ali, que todo mundo já conhece há muitos anos, você não sabe as posições dos jogadores. O Corinthians teve 63% de posse de bola. Mas sabe aonde foi essa posse de bola? Praticamente dentro da sua área, do meio de campo para trás. Não tem um meio de campo para dizer, esse é o cara que vai botar essa bola no ataque. O Corinthians não tem um ponteiro. Desde aquela época que o Tele acabou com os ponteiros, que o Tele trouxe aquele jogo de jogar com 2 na frente, o Corinthians também aboliu os seus atacantes. E hoje o Corinthians nem centroavante tem. O Jô é o centroavante. Mas sabe o que o treinador fez? Colocou 3 jogadores, inclusive o Jô, faltando 5 minutos. E já estava perdendo de 2-0. Não tem cabimento uma coisa dessa, o Corinthians passar por uma situação dessa. Em vez de contratar um treinador nato, um cara que já está no mercado brasileiro, que conhece o futebol a fundo, conforme estava o Renato Gaúcho, ele me contrata um treinador totalmente desconhecido. E eu já tinha dito aqui, o problema do Corinthians não é treinador. O problema do Corinthians é jogadores. Trouxeram o Casares que não resolveu. Trouxeram o Luan que não resolveu. Trouxeram o Otero que não resolveu. O Cássio não está segurando sequer uma bola quando rebate para dentro da área. E ontem ele ainda fez uma defesa muito grande. Porque se não é aquela defesa do Cássio, era mais um gol. E o Atlético mandou outra bola na trave. As equipes grandes deveriam aprender a jogar futebol com o Atlético. O treinador do Atlético, Eduardo Barroca, ele achou a fórmula mágica de jogar futebol ali no Atlético. A fórmula mágica dele é segurar a equipe no campo dele. E quando sai com 3 jogadores
2 pela direita e um correndo no meio, o centroavante. E essa bola é lançada a meia altura na área. É mortal. Eu já vi muitos times fazer gols desse jeito. É mortal. O time tem o seu ponteiro. O time tem o seu centroavante definido. Não é qualquer um que colocou lá, não. É gente que conhece da posição. Ele tem um meio de campo armado. Que quando essa bola é pega pela zaga, o meio de campo já se arma logo, cada um na sua posição. E o ponteiro já desce correndo pela direita e o centroavante acompanha. Porque essa bola é lançada na ponta direita e ela é jogada a meia altura para que o cara chegue e bata de primeira. O Corinthians tomou 2 contra-ataques, foi 2 gols. Da mesma forma. 2 bolas que correu pela direita e o zagueiro do Corinthians e o lateral do Corinthians ficou correndo igual doido. Foi 2 bolas, 2 gols. E no primeiro jogo já tinha acontecido a mesma jogada e o Corinthians tomou o gol. O Corinthians virou freguês do Atlético e vai ter mais um jogo. E olha lá que o Corinthians vai perder de novo. O treinador do Corinthians estava totalmente perdido. Me desculpe falar. Até parecia que ele estava alucinado, com o olho regalado. Parece que ele não estava acreditando o que estava acontecendo. Mas aconteceu de novo. O Corinthians perdeu de novo. O Corinthians não tem um goleiro hoje que você possa confiar. O Castro não está em bom momento. Defendeu uma bola muito boa, mas não está em bom momento. O Corinthians, a zaga do Corinthians está totalmente perdida. Está totalmente perdida a zaga do Corinthians. O Corinthians não tem meio de campo. O meio de campo do Corinthians é para tocar a bola para lá e para cá, mas não progride nada. O Corinthians não tem ataque. Não tem ataque, porque não tem centroavante. O time que não tem centroavante, pessoal, não tem como vencer. O Corinthians começou o Campeonato Brasileiro perdendo e está na zona do rebaixamento. É muito triste você olhar para uma equipe boa, o Corinthians, que tem o estádio que tem um nome que tem, é um campeão mundial e está passando pelo que está passando. Quando o Neto esbraveja, quando o Neto fala, quando o Neto grita, muita gente quer virar a cara pro Neto. Mas o Neto era um ídolo lá do Corinthians. Ele jogou ali naquele meio de campo, ele dominou aquilo ali. Ele conhece do Corinthians, ele ama o Corinthians. Então, ele tem autonomia para falar. Ao contrário de mim, que eu falo o que eu vejo. A torcida pode até ficar revoltada com o que eu falo. Mas eu estou falando que hoje o Corinthians está parecendo um time de várzea. O Corinthians está parecendo um time de vila. Que você grita, oh, tem alguém aí para jogar? E junta aquele amontoado. Ninguém sabe que posição que joga. Todo mundo quer jogar lá dentro do gol, mas ninguém sabe fazer gol. Todo mundo quer jogar lá na frente, mas ninguém sabe dar um drible. Assim está o time do Corinthians. É impressionante. E por maus pecados, ainda teve um jogador, o Fagner, expulso. A situação agravou mais ainda. Como que o jogador vê que o time está numa situação daquela, vai lá, faz uma falta grave no meio de campo, à toa, e foi expulso. Com o gol de Ronald e o gol de João Paulo, decretou a derrota do Corinthians. O Corinthians jogou com Cássio, o Fagner, o Gil, Raul, Lucas Piton, Camacho, Gabriel Ramiro, depois Ramiro, Rony, Arãos, Gustavo Mosquito. É um cara que estava destacando muito bem, mas depois sumiu. Matheus Vital também jogava muito, mas está meio sumido. Não sei se é falta do coleguismo, não sei se é porque não tem ninguém para ajudar, o que está acontecendo. Bruno Mendes, Luan, Léo Natel. E o Jô também jogou, pessoal. Jogou, entrou, mas faltando
praticamente 5 minutos. Não tem como fazer nada. E o Atlético Goianiense jogou com Fernando Miguel, Dudu, Matheus Oliveiras, Natan, Éder, Igor, Carilson, o William Maranhão, Marlon Freitas, Arnaldo, Ronaldo, João Paulo, Natanael, Prabo, Diego, Zé Roberto, Lucão. E o treinador deles é o Eduardo Barroca. E o treinador do Corinthians é o Silvinho. Eu queria pedir o pessoal aqui, dar um alerta. O Corinthians é uma equipe grande. O Corinthians tem grandes jogadores. O Corinthians tem nome. O Corinthians tem estádio. O Corinthians é campeão mundial. Eu queria que a torcida reagisse, pessoal. A torcida reagisse. Não ir lá brigar, não. Mas entrar nas redes sociais. É ligar aqueles que têm acesso ao time do Corinthians. Não pode contratar um treinador num momento difícil desse, sabendo que o Corinthians no campeonato passado amargou a zona do rebaixamento, quase o campeonato todo. Vai começar o campeonato de novo amargando a zona do rebaixamento. Já perdeu para o Atlético Goianiense e está lá na zona do rebaixamento. Se perder mais uma, vai continuar lá. Vai ser difícil de sair. Agora vai na Copa do Brasil, perdeu de 2-0 para o Atlético Goianiense. Se pelo menos perder ou vencer de 1-0, se ele perder, empatar ou vencer de 1-0, vai ser desclassificado da Copa do Brasil. Só essa passagem aí vai custar 2.700.000. O Atlético já vai abocanhar esse dinheiro. Não que o Atlético não merece. O Atlético é uma equipe bem treinada. Merece, é uma equipe pequena, mas merece pelo que está fazendo. Deveria o Corinthians tirar aproveito do treinamento do Barroca, aprender como é que o Atlético está jogando e botar seu time jogar daquela mesma forma. Se não pode inventar, se não pode criar, pelo menos copia dos outros, para não passar a vergonha que está passando. Porque o que está acontecendo é uma vergonha. O Corinthians está virando chacota. O Corinthians está virando freguês do Atlético. Não pode acontecer o que está acontecendo no time do Corinthians. Tá bom, pessoal? Eu queria que você se inscrevesse no canal, acionasse o sininho, desse o seu like, para que eu possa continuar trazendo essas notícias aqui para vocês. E queria que você não fizesse aglomeração por causa dessa doença, Covid-19, que está matando. Você pode contaminar ou contaminar o seu familiar e dar ruim, pessoal. E queria agradecer o pessoal lá das palafitas que está comigo, o pessoal do sertão, o pessoal do campo, o pessoal da comunidade. São gente humilde, que não pode pagar um canal fechado, mas está sempre com a gente, sempre ligado no canal. E eu tenho o maior prazer de vir aqui e falar as posições que as equipes estão, o que aconteceu com cada equipe brasileira. Igual o jogo do Corinthians ontem, eu assisti passo a passo, jogada a jogada, para vir aqui e informar vocês. Mais essa vergonha que o time do Corinthians passou. Tá bom, pessoal? Fica com Deus e até o próximo.